galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Ecologia no Enem. Essa aula faz parte do nosso curso de revisão, o Corrida Enem, e eu sou a professora Elisa, a professora que vai te ajudar aí a revisar a ecologia para a prova de Ciências da Natureza que daqui a pouco está chegando. Se você sabe de algum amigo ou uma amiga que também está aí se preparando para esse grande desafio e está precisando revisar biologia, aqui na descrição do vídeo eu deixei o link para a nossa Corrida Enem 2021, onde você pode acessar toda a programação e ficar por dentro de quais serão os nossos próximos encontros. Mas ó, toda segunda-feira às 4 da tarde eu vou liberar uma aula nova para você. E antes da gente começar a nossa aula, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você sempre estar por dentro das novidades dos materiais que eu compartilho aqui. Tem mais um convite para fazer para você. Também aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu grupo lá no Telegram, onde eu compartilho diversos conteúdos, inclusive os materiais aqui dessa aula e das aulas anteriores. Ó, a primeira aula que a gente teve aqui na Corrida Enem 2021 foi uma aula para a gente falar de uma forma geral sobre as estatísticas dessa prova. E a nossa segunda aula, que saiu na semana passada, foi a correção do Enem 2021. E olha só o que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai falar sobre ecologia, uma das áreas da biologia que é mais cobrada na prova do Enem. Sempre vai ter perguntas de ciências da natureza sobre esse tema. E a gente tem percebido, inclusive, nos últimos anos, uma tendência de que essas perguntas elas envolvam outras disciplinas, como, por exemplo, a química e a física. Beleza, então vamos começar aqui listando quais são os assuntos que a gente vai revisar e dando início à nossa revisão. A gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos, sobre preservação ambiental. A preservação ambiental, inclusive, é importante que você revise ela já falando sobre a poluição, porque são assuntos que sempre vão aparecer associados, né, ligados entre si. Vamos falar também sobre as relações ecológicas, o conceito de nicho ecológico, que é muito importante que você entenda, até para que a gente possa falar sobre a relação ecológica do tipo competição. E para entender competição, você tem que estar por dentro do conceito de população que aparece aí na sequência. Vamos dar uma revisada também em sucessão ecológica, aprender a diferença, né? Relembrar a diferença entre uma sucessão ecológica primária e uma sucessão ecológica secundária. Vamos falar sobre a fitogeografia brasileira. Mas, professora, o que é a fitogeografia brasileira? São os biomas, né, que existem no Brasil. E vamos falar também sobre controle biológico. Então, se inscreveu no canal, ativou as notificações, bora lá continuar então essa nossa revisão aqui para o Enem 2021. Olha só, gente, começando aqui com os ciclos biogeoquímicos, né? Então, o que são os ciclos biogeoquímicos? Bom, é a forma como a gente tem a entrada de compostos inorgânicos nas cadeias alimentares. Os compostos inorgânicos, eles precisam entrar nas cadeias alimentares para que possam circular entre os seres vivos e compor matéria orgânica. Então, olha só, o Enem, ele prioriza quais ciclos biogeoquímicos? Bom, primeiro você deve começar estudando aí o ciclo do nitrogênio, tá? Por quê? Porque o nitrogênio é um elemento químico essencial para a formação das proteínas. Na sequência, a recomendação é que você estude o ciclo do carbono para revisar a circulação desse elemento químico do carbono que é tão importante para a formação dos carboidratos. E o ciclo do oxigênio, elemento químico, né, que vai se organizar ali no gás oxigênio O2 e é essencial para o metabolismo dos organismos aeróbicos, né, ou aeróbios que usam esse gás nas suas reações químicas. Beleza. Então vamos começar aqui analisando comigo o ciclo do nitrogênio. Vocês vão observar que essa imagem está em espanhol, mas não tem problema, porque eu vou traduzir tudo que é importante aqui com vocês. Então o que acontece? A gente tem aqui o nitrogênio atmosférico, e esse nitrogênio atmosférico é que precisa chegar lá nos seres vivos. Tá, mas professora, quais são os organismos que vão ajudar a fazer isso? Olha só, a gente tem aqui bactérias fixadoras que estão presentes nas raízes das plantas e essas bactérias fixadoras, elas são capazes de assimilar esse nitrogênio, por isso que elas são chamadas de bactérias fixadoras. Essas bactérias fixadoras podem estar associadas a raízes de plantas, mas também podem estar no solo, tá? Bom, e o que vai acontecer aqui ó, com essas bactérias fixadoras que estão no solo? Elas vão converter esse nitrogênio em amônia, tá?
E essa amônia, por sua vez, ela passa pelo processo de nitrificação, formando o nitrito. Esse nitrito, ele também sofre a ação de bactérias, tá? Que vão convertê-lo em nitrato. Então, veja só, a gente sempre vai ter no ciclo do nitrogênio aí a participação de bactérias, sejam bactérias fixadoras, sejam bactérias nitrificantes, ok? E aí, esse nitrato aqui é que pode ser assimilado pelas plantas e por outros organismos na sequência, né? Porque as plantas elas vão ser fonte de nutrientes para outros seres vivos. Tá, mas e aí, quando um ser vivo morre? O que vai acontecer com o nitrogênio que está ali formando as... Pode ser assimilado. E o meu celular, gente, quis conversar comigo aí, né? Acontece, a Siri estava querendo participar da nossa aula, mas vamos continuar aqui então. E as plantas, né? Bom, o que acontece com as plantas? Elas vão passar esse nitrogênio para os animais que vão se alimentar deles. Mas e aí, quando essas plantas e quando esses animais morrem, que é o ponto que a gente parou, né? Bom, quando esses animais morrem, tá? Esse nitrato, né? Esse nitrogênio, ele vai voltar pro solo, ele vai voltar para as matérias inorgânicas, né? Mas como que isso acontece? Bom, pela ação aqui de organismos decompositores, sejam esses organismos bactérias ou fungos, tá? E aí é o que a gente chama, né, de processo de desnitrificação, ok? Então, isso é o que ajuda esse elemento voltar para o meio em que ele se encontrava e voltar a circular aí novamente, tá? Então, lembrar que é tudo ciclo, né? É cíclico, por isso que a gente chama de ciclo. Ok, e o ciclo do carbono, então, né? Como é que acontece essa circulação do carbono entre o ambiente e os seres vivos? Bom, veja só. A gente tem o quê? O gás carbônico presente na atmosfera, certo? Esse gás carbônico, ele vai ser metabolizado, né? Ele vai ser assimilado por organismos que são fotossintetizantes. Para quê? Para que as moléculas de glicose sejam produzidas. E aí, esse processo de conversão desse gás carbônico em moléculas de glicose é que permite a entrada do carbono nas cadeias alimentares. Bom, mas e aí, como é que ele volta, né, para a atmosfera? Como é que ele volta para o solo, esse carbono? Através da respiração celular, que a gente vai ter a decomposição da molécula de glicose para a formação da energia, né, a produção de ATP, e aí com isso a gente também tem a produção de gás carbônico que volta para a atmosfera. E também o processo aí de decomposição dos organismos, tá? Quando a gente tem um organismo que morre, a gente vai ter ação de bactérias e fungos, como a gente comentou lá no ciclo do nitrogênio, né? E isso ajuda também o carbono a voltar para o ambiente. E o ciclo do oxigênio? Olha só o que vai acontecer. Vamos ver, ó, a gente tem aqui, né, o processo de respiração celular e fotossíntese aparecendo novamente, né? Porque o que? A fotossíntese libera gás oxigênio para o ambiente, enquanto que para que a respiração celular aconteça, né, a gente vai estar utilizando o gás oxigênio, ok? Tá certo aí? Então vocês só precisam lembrar isso quando a gente fala sobre o ciclo do oxigênio, tá? A associação dele com o processo de fotossíntese e com o processo de respiração. E aí a gente vai então para o segundo e terceiro tópico de ecologia, que é a questão da poluição e preservação ambiental. E, de novo, se você está curtindo essa aula, gente, compartilha ela, manda nos seus grupos de estudo, para que outras pessoas também tenham acesso a essa revisão de conteúdo que a gente está fazendo aqui. Quando a gente fala de poluição, tá? A gente tem que pensar nos tipos de poluentes que existem. Existem poluentes que são quantitativos e existem poluentes que são qualitativos. Bom, os poluentes que são quantitativos, eles são substâncias que já existem no ambiente. A gente vai aumentar a quantidade deles. E os poluentes que são qualitativos são aqueles que não existem no ambiente. Ó, um exemplo de poluente quantitativo: o próprio gás carbônico, né, que vai estar associado lá ao efeito estufa em excesso na atmosfera. Agora, qualitativo, a gente pode citar radiação, a gente pode citar mercúrio indo para um corpo d'água, tá? E aí, quando a gente fala em poluição, existem alguns impactos ambientais que são essenciais que você tenha bem fresquinho aí na sua mente antes da prova de ciências da natureza para você mandar muito bem nela,
que é a questão da chuva ácida, a questão do efeito estufa, processo de eutrofização e saber também diferenciar um lixão de um aterro sanitário. Esse é um assunto que tem sido meio recorrente aí no Enem, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a chuva ácida, né? O que acontece na chuva ácida, né? Bom, na chuva ácida a gente vai ter óxidos ácidos, que são compostos inorgânicos que reagem com a água. E esse é um bom tema para ter uma questão interdisciplinar com química, por exemplo. Então veja só, a gente tem óxidos de enxofre, como o dióxido e o trióxido de enxofre, e a gente também tem óxidos de nitrogênio, como o dióxido de nitrogênio, óxido nitroso e óxido nítrico. Esses óxidos, eles vão reagir com a água. Você pode ver que eu estou mostrando aí 3 reações químicas, né, que acontecem. Ó, uma reação química com o dióxido de enxofre, outra com o trióxido de enxofre e uma com o dióxido de nitrogênio. Quando eles reagem com a água, eles formam ácidos. No primeiro caso, a gente tem a formação de ácido sulfuroso, no segundo caso, a gente tem a formação de ácido sulfúrico e no terceiro caso, a formação de ácido nítrico. A ocorrência de chuva ácida, ela vai trazer consequências negativas para os ambientes urbanos, como, por exemplo, a questão da destruição de estátuas, né, que vão acabar sendo corroídas pela presença desses ácidos na chuva, e também nos ambientes aí de natureza, né, de mata e tal, você pode ter a morte de plantas, a morte de organismos que vivem nas águas, que vão receber essa chuva ácida, e aí que podem ter seu pH modificado por causa disso. E isso vai prejudicar que aqueles organismos se mantenham vivos. Então, a gente tem também a questão das folhas das árvores que vão cair, né? E tudo isso vai prejudicando o ambiente de uma maneira geral. E aí, gente, quando a gente fala na questão da chuva ácida, tá? A principal coisa é a gente reduzir o uso de combustíveis fósseis, porque é a combustão desses combustíveis fósseis que vai gerar a liberação desses óxidos de enxofre, desses óxidos de nitrogênio. E aí a gente tem também o efeito estufa. Primeiro eu vou falar dos gases envolvidos, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês que ilustra certinho como que o efeito estufa acontece. Então veja só, os gases envolvidos no efeito estufa são o gás carbônico, tá? Que tem origem na atividade industrial e na queima dos combustíveis fósseis, que é o CO2, né? O CH4, que é o metano, que tem origem no processo de decomposição da matéria orgânica, também na pecuária, porque os bovinos, né, eles têm um estômago onde eles têm aí uma parceria com bactérias, né, uma relação mutualística com bactérias para que a digestão de celulose aconteça. E aí esse processo todo resulta na liberação de metano. Processo de queima de combustíveis fósseis também. E aí, gente, tem uma informação muito importante para vocês, tá? Para vocês anotarem ali. O metano, ele retém mais radiação do que o gás carbônico. Então, o efeito dele para o efeito estufa é mais grave, é mais preocupante, tá? Justamente por ele reter mais radiação. Isso quer dizer que ele vai ajudar a segurar mais calor na atmosfera e retém mais calor, aumenta mais a temperatura. Então, olha o que acontece aqui num cenário de efeito estufa, né? A radiação solar, ela atravessa a atmosfera com o objetivo de aquecer a superfície terrestre. E isso é muito importante para que a vida, como a gente conhece, possa existir, porque a gente precisa de determinadas temperaturas para continuar vivendo aqui no planeta Terra, a gente e outros seres vivos. Então, o efeito estufa, ele é um efeito que foi muito importante para a evolução das espécies. Mas a atividade humana hoje está fazendo com que mais gases do efeito estufa sejam produzidos e se acumulem na atmosfera. E isso intensifica o efeito estufa. Então, a gente tem um processo de intensificação do efeito estufa. Os gases envolvidos, eles vão absorver uma parte da radiação infravermelha e vão aquecer a superfície terrestre, tá? E aí, esse aquecimento é o aquecimento global, que vai resultar no derretimento de geleiras, né? No aumento do nível do mar, e aí a gente pode ter o desaparecimento de espécies, a gente pode ter o desaparecimento de cidades, são todas situações que são negativas para a gente, né? E quando a gente fala então de redução de efeito estufa, a gente deve repensar questões relacionadas à pecuária, ao consumo de carne, a gente deve repensar também ao combustível que a gente usa para os nossos meios de transporte, certo? Então são diversas questões que podem contribuir para a redução do efeito estufa. E aí tem um outro tópico que é muito importante, que é o processo de eutrofização. Bem, o que é o processo de eutrofização, né?
quando você tem um excesso de matéria, tá? Nos corpos d'água. Olha essa imagem aqui do Instituto Água Sua Linda, né? O que a gente está vendo aqui? Bom, ele pergunta ali, né? Como a cana-de-açúcar pode matar peixes? Olha só o que acontece. Aqui a gente tem uma plantação de cana-de-açúcar que está perto de um rio, certo? E a gente tem um agricultor aqui que ele está usando fertilizante. E é muito importante que o fertilizante seja utilizado para que esses pés de cana tenham mais qualidade, cresçam mais, né? E, afinal, ele quer vender uma cana de melhor qualidade para ter mais lucro. Mas aí, esse excesso de fertilizante, ele chega até o corpo d'água. E como é que ele chega até o corpo d'água? Pela ação da chuva. Chove e aquele excesso de água que está ali no terreno, com o fertilizante, vai escoar para o rio. E aí, quando escoa para o rio, a gente vai ter um processo de que as algas vão perceber que existe muita matéria orgânica aí disponível. E elas vão pensar, bom, agora é o nosso momento, né? Vamos se reproduzir, já que tem matéria orgânica disponível. Só que quando elas se reproduzem de forma excessiva, o que vai acontecer? Elas acabam formando uma camada bem espessa nesse corpo d'água, que dificulta a entrada de luz, que dificulta as trocas gasosas, e além de dificultar essas trocas gasosas, essas algas, para que seu metabolismo continue funcionando, elas precisam usar o gás oxigênio que está disponível ali. Então elas gastam todo o gás oxigênio que estava na água. E com isso, peixes vão morrer sufocados, outros organismos que precisam de gás oxigênio para se manter vivos, que estão ali nesse corpo d'água, acabam morrendo também. E isso gera um sério desequilíbrio ecológico. A gente também tem, como eu comentei, nessa barreira que as algas formam ali na superfície, prejudica a entrada de luz. Então, as plantas, né, que estão aí abaixo dessa água, elas não vão conseguir obter luz para fazer fotossíntese. Então, a gente vai ter diversas cadeias alimentares sendo prejudicadas pelo processo de eutrofização. E aí, como que a gente previne isso? Evitando, de alguma maneira, que exista matéria orgânica em excesso nos corpos d'água, tá? Então, a gente pode pensar numa plantação que seja mais distante de um rio, né, para evitar que isso aconteça. Muito bem, então vamos lá. E aí, esse aqui é o último tópico quando a gente fala sobre os assuntos de preservação e poluição ambiental, e aqui vale a pena a gente chamar a atenção para alguns dados estatísticos que eu trouxe para vocês, porque pode ser que um dia isso seja um tema de redação no Enem ou alguma prova vestibular que você vai fazer. Olha só, em 2020, a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes fez um levantamento. E nesse levantamento, a ABETRE concluiu que ainda temos 2.663 lixões em 2.500 municípios brasileiros, enquanto que o ideal seria que a gente não tivesse nenhum lixão. Mas por que não ter nenhum lixão? Olha essa imagem a seguir, tá? O que é um lixão? O lixão é um espaço onde você deposita lixo sem um processo de separação, sem se preocupar em proteger o solo, manter esse solo isolado para que ele não tenha contato aí com possíveis toxinas, chorume, né? Que vai ser liberado pelo processo de decomposição desse solo. E esse lixo, ele também fica exposto, tá? E qual que é o problema disso? Que a gente acaba atraindo animais que vêm para se alimentar desse lixo. E isso pode acabar acarretando, inclusive, a disseminação de doenças também para esses animais, para a população humana. Então, na verdade, não tem vantagem nenhuma, né, em você estar utilizando um lixão. E aí, por isso que é importante a gente falar sobre o conceito de aterro sanitário. Porque o aterro sanitário é a melhor forma de a gente estar lidando com os resíduos que a gente produz. Então, veja só, o que um aterro sanitário deve ter para ser considerado um aterro sanitário, né? O que a gente precisa? Primeira coisa, cada tipo de resíduo tem que ter um espaço específico. Então, vai ter um espaço, um destino para lixo hospitalar, vai ter um espaço específico para resíduo domiciliar. Por quê? Porque são resíduos diferentes, né? Uma outra coisa importante é que o solo, ele precisa ser isolado. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem aí de como que um aterro sanitário funciona.
Então, esse isolamento do solo é importante para que o churume não alcance os lençóis freáticos, tá? A gente precisa proteger muito os lençóis freáticos, porque a gente não quer que essas substâncias tóxicas aí do processo de decomposição do lixo, dos resíduos que estão nesse aterro sanitário, alcance os lençóis freáticos, porque essa água depois ela chega até nós, né? Ela chega nas nossas torneiras. E sem falar na gente, também tem os outros seres vivos que vão acabar sendo atingidos por essa poluição. Tem um sistema, então, de coleta e tratamento do churume, tem um sistema de coleta e tratamento dos gases que são gerados nesse aterro sanitário pelo processo de decomposição dos resíduos, um isolamento superior para prevenir justamente a contaminação do ambiente e prevenir a presença de animais, e um sistema de drenagem de água de chuva. Por quê? Porque se essa água de chuva ela fica ali no aterro sanitário, ela vai ajudar a produzir mais churume. A gente não quer mais churume, né? A gente quer menos. Então, por isso que é bem importante que exista aí um sistema de drenagem da água da chuva. Ó, isso daqui mostra como que um aterro sanitário ideal deve funcionar. Primeira coisa que a gente vê aí que vai ter a presença de uma manta plástica. E essa manta plástica é de polietileno de alta densidade. E ela é que vai isolar o solo, vai manter o solo protegido e evitar assim que o churume chegue até o lençol freático. Inclusive, a gente está vendo aí na imagem um lençol freático desenhado, né? E olha só o que a gente tem aqui. A gente tem camadas de lixo, tá? Por quê? Porque periodicamente é importante que esse lixo seja coberto. Justamente para a gente não ter a chegada de animais ali, né? Não ter a contaminação do ambiente também, né? Da superfície desse ambiente. Então, você pode ver que a gente tem camadas de lixo. E aí, gente, ó o que tem aqui, ó, tubos de captação de biogás, tá? Porque o biogás é o que? É o gás que é produzido pelo processo de decomposição desses resíduos. Então, esse biogás, ele é captado e ele é levado até uma estrutura onde você tem a queima desse gás. E isso pode ser utilizado, inclusive, para produzir energia mesmo, tá? Então, um aterro sanitário, né, ele pode gerar muito aproveitamento nesse sentido, tá? Então, por isso que é importante que a gente conheça, né, como que funciona um aterro sanitário. Já teve uma questão no Enem que falava sobre essa questão de produção de biogás e tal, para utilizar como fonte de energia para manter as luzes de uma praça acesa, tá? E aí, olha só, falando naquela ideia, né, de que pode aparecer aí talvez numa redação de Enem ou vestibular, existem alguns dados estatísticos que são bem interessantes para a gente dar uma olhada. Com relação ao destino dos resíduos sólidos. Olha aqui o que aconteceu de 2019, né, de 2010, quer dizer, para 2019. Destino adequado. A gente teve aí um aumento, né, do destino desses lixos, né, desses resíduos produzidos pela população brasileira. Só que não foi um aumento muito significativo, né? Em 2010, 56,8% dos resíduos recebiam um destino adequado e a gente teve um aumento aí de menos do que 3%, né? 2,7%. Então a gente precisa aumentar justamente o número de aterros sanitários que a gente tem no nosso país. E aí, olha só, o outro dado fala sobre a questão da coleta seletiva, né? Agora, quando a gente vai analisar a coleta seletiva em 2010 e 2019, a gente vai perceber que houve um aumento. Eu vou falar aqui do sul, que eu moro no sul do Brasil, né? Então, olha só, em 2010 a gente tinha 76,2% dos resíduos produzidos no sul do país passando por um processo de coleta seletiva, e agora em 2019 a gente teve 90,9%. Então a gente teve um aumento dessa questão da coleta seletiva, mas ainda assim isso não está refletindo na destinação adequada desse lixo. A gente precisa melhorar muito ainda, mas a gente já está dando os primeiros passos. Então essa era a parte da revisão que a gente ia focar justamente nessa questão de poluição, né, impactos ambientais e preservação ambiental. Um outro tema muito importante que marca a presença nas questões de ciências da natureza do Enem são as relações ecológicas. E aí, quando a gente fala sobre relações ecológicas, eu trouxe aqui um sistema de classificação que é muito importante. Esse mapa mental depois eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Para que vocês continuem seu estudo, sua revisão. Então, a gente pode dividir as relações ecológicas em relações harmônicas e relações desarmônicas.
Bom, as relações harmônicas são aquelas em que pelo menos um indivíduo ou os dois indivíduos, né, da relação ecológica vão se beneficiar. Quando você tem uma relação harmônica que apenas um indivíduo se beneficia, o outro não é prejudicado, tá? Quando a gente fala em algum indivíduo sendo prejudicado, é uma relação desarmônica. Outro conceito importante para você pegar seu caderno aí agora e anotar é relação ecológica intraespecífica e interespecífica. Ó, intraespecífica é uma relação ecológica que vai acontecer dentro da mesma espécie, enquanto que uma relação ecológica interespecífica acontece entre espécies diferentes. Então, isso aí é importante para você saber também. Vamos começar ali com o inquilinismo, né? Eu listei um exemplo para cada relação ecológica nesse mapa mental que eu construí para vocês. Então, veja só, o inquilinismo é quando você tem um organismo vivendo no outro. Por exemplo, o peixe-agulha que vive no interior do pepino do mar. Ele não prejudica o pepino do mar, tá? E ele se beneficia porque ele fica ali abrigado, protegido de possíveis predadores. Depois a gente tem o mutualismo, que existem vários exemplos clássicos, e eu citei aí os líquens, né, que são formados por uma associação entre algas e fungos. O mutualismo ele é uma relação ecológica obrigatória. Então, se os organismos mutualísticos ali se separam, ambos irão morrer, tá? Porque eles precisam dessa relação ecológica para que se mantenham vivos. O comensalismo, uma relação clássica aí entre a rêmora e o tubarão, né? A rêmora fica ali perto do tubarão, né? Fica nadando com ele, tá? Pegando uma carona com ele. E aí, qual que é o benefício disso? Que a hora que o tubarão se alimenta, alguns restos do peixe que ele ingeriu acabam escapando, né? E a rêmora vai lá e se aproveita desses restos e fica assim com a barriguinha cheia, né? Ó, o epifetismo. Esse daqui, gente, eu já vi muito aluno vir me perguntar e falar assim, professora, mas a orquídea não mata a árvore, a bromélia não mata a árvore, eu não preciso arrancar a orquídea, eu não preciso arrancar a bromélia? Não, não precisa arrancar, tá? Por quê? Porque a orquídea e a bromélia, quando elas crescem em uma outra árvore, elas só estão procurando um lugar mais alto para se desenvolver e assim ter uma facilidade maior para obter luz solar. Elas não vão sugar a seiva, tá, das plantas. Existem plantas que são parasitas e que vão sugar a seiva de outras plantas, mas não é o caso das orquídeas e das bromélias, tá? Isso daí é um caso de epifitismo, é uma relação ecológica harmônica que vai beneficiar as orquídeas e as bromélias, mas não traz nenhum benefício ou malefício para as árvores. Temos também um outro exemplo que são as colônias, né? A gente pode ter colônias de bactérias, a gente pode ter colônias de fungos, mas a gente também tem aí, ó, a caravela, né? A caravela portuguesa, que é uma colônia. Os corais também são colônias, tá? O que é diferente da sociedade, porque na colônia a gente vai ter a união física dos organismos. Na sociedade a gente não tem a união física e esses organismos, cada um deles vai ser responsável por executar uma tarefa diferente. É o que acontece nas abelhas, é o que acontece nos cupins, é o que acontece nas formigas. A gente vai ter operária, vai ter rainha, tá? E vai ter aí os indivíduos do sexo masculino também que vão exercer as suas funções dentro da sociedade. Muito bem, agora que a gente já falou dessas, né, vou tomar uma aguinha aqui e a gente vai partir para falar das relações que são desarmônicas. Ó, essa aula aqui tá no capricho, hein, gente? Estamos aí com quase uma meia horinha de duração já. Vou me hidratar e a gente já continua. Beleza. E vocês, estão tomando água? Importante, hein? Olha só, as relações desarmônicas, então, são aquelas em que algum dos indivíduos que estão envolvidos, né, vai ser prejudicado, enquanto que o outro vai se beneficiar. Por exemplo, o amensalismo, ele acontece quando um indivíduo produz uma substância que prejudica o desenvolvimento de outro. E aí a gente pode voltar e pensar lá sobre a descoberta dos antibióticos, né? O Alexander Fleming, ele estava cultivando umas bactérias em placas de Petri no seu laboratório. E aí ele via que aquelas bactérias não cresciam e de repente ele percebeu que tinha um fungo se desenvolvendo ali. O fungo do gênero Penicillium. E foi assim que foi descoberta a penicilina, né? Então a penicilina era uma substância produzida pelo Penicillium que inibia a reprodução, né, aí das bactérias. Então isso é um exemplo clássico de amensalismo. Predatismo. A gente tem no Brasil, né, espalhado aí por todo o território brasileiro praticamente, a jaguatirica, que é um organismo que se alimenta de roedores, tá? Então, quando a jaguatirica come um roedor, ela tá sendo um predador. Por isso que é uma relação de predatismo.
Parasitismo. E aí a gente tem várias relações ecológicas que são caracterizadas como parasitismo, né? Por exemplo, Ascaris lumbricoides que parasitam o intestino de humanos, né? Causando o que a gente chama popularmente de lombriga. Existem outros parasitas, existem ectoparasitas, que são parasitas externos que ficam fora do corpo, como por exemplo o piolho. E aí a gente tem também a competição. A competição ela acontece quando você tem um compartilhamento de nicho ecológico. Já já eu vou explicar na sequência para vocês o que é um nicho ecológico e aí vocês vão entender melhor essa questão da competição. Mas basicamente é uma competição por recursos, tá? E aí o canibalismo, quando você tem um organismo da mesma espécie, né, se alimentando de outro organismo da sua espécie, que é o caso da fêmea do louva-a-Deus, né, que se alimenta do macho. Então, muito bem, vamos continuar. O canibalismo, gente, também pode acontecer em situações de desequilíbrio ecológico, ok? E aí, como eu tinha falado para vocês, né, vamos falar aí sobre o conceito de nicho ecológico, usando como exemplo a jaguatirica, que eu já citei para vocês no slide anterior, quando a gente estava falando ali das relações ecológicas, né? Então, o nicho ecológico, basicamente a gente pode dizer que é o que um organismo faz para sobreviver no ambiente em que ele vive. Então, por exemplo, a jaguatirica é um organismo que vive sozinho, tem hábitos mais solitários, tem hábitos noturnos, é um organismo territorial, ou seja, os machos têm territórios que sobrepõem o território de várias fêmeas, alimentam-se de roedores, répteis, aves e peixes, caçam à noite, tá? E aí, olha só, o que acontece quando dois organismos, duas populações, até botei uma observação importante aí para vocês, atenção, relacionar com populações e competições. O que acontece quando dois organismos de uma mesma espécie estão competindo pelo nicho ecológico? A gente tem uma competição intraespecífica, mas existem também competições interespecíficas, tá? Que ocorrem entre espécies diferentes, mas que compartilham alguma coisa em comum aí em relação ao nicho ecológico. Esse processo de competição aí e tal, né, pode estar muito associado a um desequilíbrio ecológico, tá? Então, precisa estar atento aí a essas questõezinhas que podem aparecer relacionadas no Enem. Lembrando que populações são o quê? São indivíduos de uma mesma espécie que vivem em um mesmo local e ao mesmo tempo. Beleza, galera. Então vamos lá agora para o processo de sucessão ecológica para a gente entender o que acontece, né, aí quando a gente tem um cenário de perturbação no ambiente. Ó, a imagem tá aí com uma palavra em inglês, mas não tem problema que a gente vai traduzir tudo junto aqui porque a gente sabe inglês também, né? Então veja só, aqui está acontecendo uma perturbação que pode ser um incêndio, pode ser alguma ação humana, pode ser alguma coisa relacionada à água, tá? Algum evento, né, que envolva aí uma tempestade, uma inundação, ou então também uma questão que envolva a radiação, como a gente teve, por exemplo, em Chernobyl, né? Se você for ver, a gente está começando a ver que Chernobyl está se recuperando, né? Novas árvores, novas plantas, novos organismos estão circulando por lá. Então, quando a gente tem aí esse processo de sucessão ecológica, ela pode ser uma sucessão ecológica primária ou ela pode ser uma sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica primária, ela costuma acontecer no que a gente chama de ambientes estéreis, ambientes que não têm vida, tá? E a sucessão ecológica secundária, ela acontece em ambientes que passaram por alguma perturbação, grande parte dos seus seres vivos foram eliminados. E aí a gente vai ter, então, uma reestruturação daquele ambiente. Então, o que acontece? Primeiro, a gente vai ter ali a chegada dos líquens, e os líquens, eles são bem importantes, porque se é um ambiente rochoso, eles vão liberar um ácido que vai ajudar a desfazer essa rocha e começar a formar o solo. Na sequência, a gente começa a ter a chegada de algumas plantas, que são mais herbáceas, né? E aí começam a vir alguns passarinhos trazendo semente, a gente começa a ter o desenvolvimento de plantas mais arbustivas, um pouco maiores. E aí vocês podem ver, né, que ao longo do tempo, tá? Aqui o tempo tá passando, né? A gente vai ter uma complexidade maior dessa vegetação que está presente ali. E essa complexidade maior da vegetação resulta também em mais diversidade de animais, porque a gente começa a ter insetos, a gente começa a ter pássaros, a gente começa a ter mamíferos também nesse local. E o estágio final, presta atenção no que eu vou falar agora,
desse processo de sucessão ecológica a gente chama de clímax, tá? Então, o que é o clímax? É quando você alcançou um determinado ponto em que você tem um ambiente estável, no sentido de que você tem a taxa de fotossíntese, ela é igual à taxa de respiração, ou seja, a quantidade de glicose que esse ambiente produz, disponibiliza, é a quantidade de glicose que é utilizada, tá? Então, isso é importante você saber aí sobre essa questão de sucessão ecológica e clímax. Dá uma boa revisada nesses conceitos para você estar fera nisso. E aí, gente, a gente está chegando quase no finalzinho dessa aula, né? Então, se você está curtindo aí esse material, essa nossa corrida Enem 2021, lembra de compartilhar o link que está aqui na descrição do vídeo com os seus amigos, com os grupos de estudo que você participa, também para me ajudar a crescer aqui e continuar produzindo conteúdo aqui no canal para vocês, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e quero cada vez mais estar ajudando vocês aí nesse processo de passar no Enem, de passar no vestibular ou de estudar para uma prova da escola, também tirar as suas dúvidas. Então, quando a gente fala de fitogeografia brasileira, a ideia é que você estude os biomas brasileiros, né? Então, olha só esse mapa, né, que está mostrando aí a distribuição dos biomas. Então, a gente tem a Amazônia, a gente tem a Caatinga, a gente tem o Cerrado, tem a Mata Atlântica, tem o Pampa e tem também o Pantanal. Bom, na Mata Atlântica a gente também vai ter o manguezal ali, né? Gente, é bem importante que vocês lembrem, tá? Quando vocês forem estudar e revisar os biomas brasileiros, caracterizar o ambiente. Pensa, é um ambiente com muita ou pouca água. Associar isso às características dos seres vivos, tá? Como é que são os seres vivos desses ambientes? Que adaptações eles precisam ter? Por exemplo, na Caatinga, precisa ter adaptação para lidar com a questão da seca, né, da pouca disponibilidade de água. No Pantanal, precisam ter adaptações para lidar com no Cerrado também, né? Quer dizer, que precisa ter adaptação ali para lidar com as queimadas que acontecem. Então, tudo isso é muito importante que você saiba. Lembrar que o Pantanal, ele é um bioma recente, né? Ele é um dos biomas mais jovens que a gente tem no Brasil. Na Amazônia, vale você dar uma revisada na questão da lixiviação do solo, estudar também algumas questões relacionadas ao desmatamento, né? Como que o desmatamento da Amazônia influencia no regime de chuvas que a gente tem, tá? A Mata Atlântica, lembre-se que ela é um dos biomas mais desmatados do Brasil, justamente pela sua proximidade com o litoral. Então, são esses pontos que são legais e interessantes de você estar revisando aí para estudar a fitogeografia brasileira. E aí, o último tópico da nossa aula, que é um tópico bem interessante também, que é a questão do controle biológico. Então, mas o que é o controle biológico? O conceito está escrito aí para você ficar ligado. Usar insetos, predadores, parasitas, invertebrados, né, parasitas invertebrados e micro-organismos para combater pragas agrícolas. Ou seja, em vez de utilizar aí um defensivo agrícola, né, que pode estar prejudicando o ambiente, eu vou usar um outro ser vivo. Na imagem ali a gente está vendo uma vespa, tá? Que se alimenta de ovos de lagarta, né? Então esses ovos aí vão eclodir, vão produzir lagartas que vão comer as folhas das plantações. E isso é uma coisa que a gente não quer, não é interessante para atividade agrícola, né? Então, em vez de usar um defensivo para matar essas lagartas, a gente acaba usando aí essas vespas. E aí a gente tem como exemplos também as joaninhas, os pulgões, os insetos que comem as folhas, né, de cana-de-açúcar, tá? E que acabam sendo eliminados, né, pelos fungos, tá? Então, o que acontece? Os fungos acabam crescendo nesses insetos, assim, né, e acabam causando a morte deles. As joaninhas se alimentam de pulgões. Então, isso são exemplos de controle biológico que podem aparecer aí na sua prova de ciências da natureza. Espero que você tenha aproveitado essa aula, que ela tenha te ajudado a revisar esses conteúdos que podem aparecer aí nas próximas questões, nas questões que estão te esperando do Enem 2021. Se você ainda tiver alguma dúvida, me segue lá no Instagram, me manda uma mensagem, tá? Que eu vou te responder. Coloca um comentário aqui também, que eu vira e mexe, tô voltando nos vídeos e dando uma olhada nos novos comentários de vocês e interagindo por aqui também. Lembra de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e entrar também lá no meu canal do Telegram para ficar por dentro das novidades. Um abraço e até o nosso próximo encontro na segunda-feira que vem, às 4 da tarde.